grega, a fala grega. Então, libertino nesse sentido, não libertino no sentido de libertinagem. Amém? Importante saber disso aí, para depois não ficar. Continua. E dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Verso 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. A gente vai ver na lição. Agora o capítulo 7. O verso 50 a 54. Nós vamos ver, irmãos, que não dá para ser crente sem o Espírito de Deus e servir a Deus sem o Espírito de Deus, pelo exemplo de Estevão. 7, verso 50 a 54. É esse aí o texto? Esse é esse. Confere para mim aí alguém na revistinha se esse é o texto mesmo. Estou falando aqui, mas nem sei se é esse o texto aí. Atos capítulo 7, versos 50 a 54, é isso mesmo? Não, 7, 54 a 60. a 60. Então vamos ler a partir do verso 54 até o verso 60, que fala sobre a morte de Estevão. Pode ler alguém aí. Ouvindo eles isso, enfureceram-se no seu coração, e iraram-se os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e, anime-se, arremetaram-se contra eles. Terminou? Até 60. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés a um jovem chamado Saulo. E apedrejava Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Verso 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe impute estes pecados. Com essas palavras adormeceu. Então, Samuel, a gente vai estudar sobre a vida desse homem chamado Estevão. E vamos perceber duas coisas importantes aqui, irmão. Pelo menos duas coisas importantes aqui. A primeira delas é que não dá para servir a Deus se nós não estivermos revestidos do Espírito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não dá para exercer perdão sem o Espírito também. Amém, meus irmãos? Amém. Então, duas coisas que a gente vê logo de início dessa lição aqui. A primeira, que não dá para servir se não estivermos revestidos. A segunda é que não dá para exercer perdão se não estivermos exercidos cheio do Espírito também. Tá? Porque Estevão só foi para a morte, não é porque ele era bonzinho, e não é nem porque ele queria morrer, porque ninguém quer morrer, todo mundo quer viver. Mas como ele estava revestido do Espírito, entendeu a chamada, entendeu o que estava fazendo, então ele foi para a morte. Ele poderia muito bem ter negado, como queriam os libertinos, como queriam os da sinagoga, que ele negasse tudo aquilo que ele pregava, que ele negasse tudo aquilo que ele fazia. Ele podia muito bem negar e ir embora para a casa dele, tocar a vida dele. Sim ou não? Podia. Eles queriam que ele negasse? Exato. A gente vai ver que depois a coisa foi, em vez de melhor, foi piorando um pouquinho mais. Então ele podia negar e seguir a vida dele em paz, sem perturbação, sem nada, sem morrer. Mas por que ele não negou? Se você pegar lá a leitura, lá no verso, do capítulo 6, no verso 8, porque ele estava cheio do quê? Cheio de fé e de poder. Então, como ele estava cheio de fé e de poder, ele encarou a morte de frente, sabendo que ele não sairia dali vivo.
E uma coisa aqui, que todo o processo aqui foi ilegal. Todo o processo que envolveu a morte do Cristo, a morte de Estevão, todo ele foi ilegal. Por que a morte de Estevão foi ilegal? Porque o máximo que o Sinédrio podia fazer, o máximo que eles podiam fazer, que eles não estavam nem no Sinédrio, eles estavam na sinagoga, ele teria que ser levado para o Sinédrio e passar pelo julgamento do Sinédrio e depois comunicar o Império Romano da decisão que houve no Sinédrio, e o Império Romano aplicaria a pena capital, porque o judeu não tinha poder sobre a pena capital mais. Quem exercia isso era o Império Romano. O que eles fizeram? Reuniram. Aonde que eles estavam indo? Alguns eram para a sinagoga chamada dos libertinos. Eles não estavam nem no Sinédrio, que é o lugar correto de aonde Cristo foi levado. Vocês pegar a história da crucificação, vocês vão ver que Cristo estava no Sinédrio, porque estava passando por um processo de julgamento no Sinédrio. Até esse ponto está tudo certo. Qual é o problema da ilegalidade do julgamento do Cristo? É porque ocorreu num período que não podia ocorrer. Ocorreu num período de Páscoa que não poderia ocorrer. Mas mesmo assim houve. E aqui é a mesma coisa. Ele foi julgado, não foi julgado no Sinédrio, e eles aplicaram a pena capital. Quem só poderia aplicar era o Império Romano. Então todo o processo foi ilegal. Estevão poderia clamar: não, mas esse processo todo é ilegal. Esse processo todo não pode ocorrer. E a pena vocês também não podem aplicar. O que Estevão fez? Nada. Como um cordeiro mudo, ele foi para o matadouro, assim como Cristo. Então não dá para servir se não tivermos cheios. Se não tivermos nesse poder do Espírito, não dá para suportar. Não dá para continuar servindo se não for isso. Amém, meus irmãos? Amém. Qual que é outro ponto aqui? Assim, verso 10. Diz que não podiam resistir a ele. Por que eles não podiam resistir a Estevão? Por que ele não podia resistir a Estevão? Resistir na argumentação. Porque eles estavam argumentando. Você vai dizendo: Cristo é o Filho de Deus, Salvador. Eles diziam: não, esse Cristo não é o Messias. Mas eles não podiam resistir à argumentação de Estevão. Eles não tinham como contra-argumentar, como dizer não. Então por isso que o verso vai dizer: eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Eles não poderiam resistir. Não pôde resistir à sabedoria com que Estevão falava, e nem o Espírito com que estava na vida de Estevão. Está certo, meus irmãos? Isso funciona para os nossos dias também. O que mais a gente pode pontuar aqui no texto? Foi até no verso 10, né? Agora indo lá para o capítulo 7, no verso 54 a 60. Sim, eu só vou pontuar algumas coisas aqui. 7:54. É isso? Isso. E ouvindo eles isso, enfureceram em seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Eles falavam, o ódio era tanto deles, que eles falavam entre os dentes. Entre os dentes, de tanta raiva que eles estavam de Estevão. A vontade era pegar Estevão, como eles fizeram, e matar. Porque eles não tinham argumentação. A gente vai ver daqui a pouco. Eles não tinham como argumentar o que Estevão estava dizendo. Estevão fez uma pregação. Se você pegar aí no capítulo, não dá para a gente ler todo, mas depois você vai ser na sua casa. Você pega aí no capítulo 7, a defesa de Estevão, ele vai fazer a argumentação deles, não podiam resistir. Estevão vem desde o início da história do povo judeu, chega em Cristo e diz: esse é o Cristo que foi prometido, que foi profetizado. E eles não tinham como contra-argumentar, não tinham como dizer não. Então a raiva era essa. E a gente vai ver também, irmão, que isso aqui também nós somos passivos disso aqui também. De sentir esse mesmo sentimento de ódio, de ira e de raiva, como eles estavam aqui em relação a Estevão. Mas ele, estando cheio do Espírito, fixou os olhos e viu o quê? Glória a Deus. Ele viu em visão, ele viu a glória de Deus. Por que ele viu a glória de Deus? Por que ele viu a glória de Deus, irmãos? Porque ele estava cheio do Espírito. Por isso ele conseguiu ver a glória de Deus.
nós vamos ver que a morte de Estevão foi uma morte indolor. Ele foi apedrejado, mas não sentiu dor. Nós vamos ver. Todos, e eu creio, não está escrito na Bíblia, isso é uma inferência que eu faço. Esse homem cheio do Espírito, quando ele faz a defesa e quando os judeus ali se enfurecem, jogam ele para fora da cidade, começa a apedrejar, ali Estevão já estava anestesiado, porque ele vê os céus abertos, vê a glória de Deus. Depois ele fala: Pai, não coloque, não impute esse pecado para eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, eles não têm noção do que eles estão fazendo. E ali ele parte. O mesmo que Jesus fez lá na cruz, né, pastor? O mesmo que o Cristo fez. Por isso que eu falo, não dá para exercer perdão se você não estiver cheio do Espírito, irmão. Aí a gente vê muitos crentes dentro das igrejas doentes. E além de ser doente, vazio. Crente que não consegue exercer perdão, porque ele é uma lata vazia. Não tem Deus na vida. Amém? Sim ou não? Sim. Crente que não consegue exercer perdão na vida é porque ele é um lata vazio. Ô pastor, Oi. eu me sinto assim, né? Espírito, irmão. Então a senhora veio aqui essa manhã para ouvir isso. Tem que buscar e se encher do Espírito de Deus. Perdoa de boca. Porque se não for dessa forma, não, uma Claudete, se não for dessa forma, não consegue se encher da graça de Deus, não consegue perdoar, não consegue exercer perdão. Tá certo? Presta atenção aqui, meus irmãos. Deixa o negócio com a Claudete. É o filho dela. Então, tem que se encher de Deus. Tanto para servir quanto para perdoar, tem que se encher de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Senão não vai conseguir. O problema é aquele que só perdoa de boca, né, pastor? Não adianta. Aí vai com o coração tá remoendo todo, né? Não é o tema da lição. Mas o perdão verdadeiro é aquele perdão que você viveu a situação, que você lembra da situação, mas aquela situação não lhe machuca mais. Você não sente raiva, você não sente ódio, você não sente tristeza, você não sente amargura, você não sente nada, você nem chora mais por esse problema. Por quê? Porque você não esqueceu, porque ninguém esquece de nada. Ah, perder e esquecer. É mentira. É mentira. Perdão não é esquecimento. Perdão é você se libertar daquela mágoa, daquela área que você sente e tocar a sua vida. Mesmo lembrando do que te fizer, não vai trazer nenhuma dor para a sua vida. Você pode ver 300 anos, daqui a 300 você lembrar desse assunto, dessa situação, e lhe causar angústia, lhe causar choro, lhe causar mágoa, não perdoa não. Amém, meus irmãos? Amém. Então tem que se encher. Precisa se encher. Sem isso, irmão, não adianta. Como eu falo, crente que não consegue se encher do Espírito vai ter dificuldade para servir e vai ter dificuldade para perdoar. Isso é um fato inegável. Tá certo, meus irmãos? Então, meu irmão, dobra a oração. Diga: Senhor, eu preciso me encher, que eu preciso perdoar. Eu não quero ir para o inferno. E nem quero viver a minha vida assim. Tenho certeza que quem fez o que fez está vivendo a vida lá tranquilamente. A senhora está presa nessa situação. E quem lhe causou o dano está vivendo a vida tranquilamente. E a senhora está presa nesse dano que lhe causou e não consegue viver a vida, não consegue nem comungar. Percebe, irmão, como a coisa é difícil? Não é uma tarefa fácil. Só pode ser feita no poder do Espírito de Deus. Então se encha, se encha para poder liberar perdão em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Então por isso que é bom estar na escola dominical, que a gente aprende a se tratar e a se curar, a libertar e seguir a vida em frente. Aí no verso 56 diz que ele viu quem? A glória de Deus. Não, verso 56. Filho do homem. Ele viu quem? Ele viu o Filho do Homem, à direita de Deus, lugar de honra, lugar de destaque. Então, quando nós estamos cheios da graça, a gente consegue ver Deus na vida dos outros e na nossa vida também. Então, tudo isso, irmãos, é mediante
o ser cheio do Espírito. E quando eu falo ser cheio do Espírito, não é a questão de falar em línguas estranhas, porque vocês vão ter que entender que os dons, a gente vai aprender essa questão dos dons daqui a pouquinho. Vocês têm que entender que os dons é manifestação. Amém? Amém. O que é uma manifestação? Não é algo permanente. É algo que é utilizado para o momento. Isso aí não indica espiritualidade de ninguém. Isso aí não garante que é espiritual, irmãos. Ah, mas eu falo, eu vejo. Isso não me sinaliza que você é espiritual. Aonde é que está? Aonde Paulo fala sobre os dons do Espírito Santo? Não. Aonde que ele fala sobre os dons do Espírito Santo? Aonde? Em que livro da Bíblia? Que livro da Bíblia Paulo fala sobre os dons do Espírito Santo? A igreja de Corinto. Olhando para os dons, que esse é o erro da maioria dos crentes, é que olha só o capítulo 12. Não, você tem que olhar o livro inteiro, os 2 livros. E aí você vai ver onde está localizado. Se a igreja de Corinto se os dons fossem sinal de igreja espiritual, a igreja de Corinto seria a mais espiritual de todas. Sim ou não? Sim. O que havia em Corinto? Você começa a leitura e já vai dizer logo de cara. Havia divisões, havia briga, havia incesto, havia carnalidade. Paulo começa o capítulo dizendo o seguinte: olha, eu não pude vos falar como espirituais, mas só falo com vocês como a carnais que são. O que é incesto, pastor? É o rapaz que estava transando com a mulher do pai, com a madrasta. Vocês nunca leram isso, meu irmão? Já li, mas não É só ler o capítulo 5 de 1 Coríntios. Eu estou mostrando para vocês que dom não sinaliza espiritualidade. Porque se sinalizasse, a igreja de Corinto seria a igreja mais espiritual. E a igreja de Corinto é a igreja mais carnal que nós temos na Bíblia. A igreja mais problemática é a igreja de Corinto. Pode ler o capítulo todo, lá você vai ver o tanto de problema que tinha aquela igreja. Mas a manifestação ocorria ali. Por quê? Porque isso é momentâneo, meus irmãos. Ninguém vai falar línguas 24 horas. Vai falar? Não. Alguém vai ter visão 24 horas? Não. Então o que é um crente cheio do Espírito Santo? É o que nós estamos vendo aqui. Estevão é um crente cheio do Espírito Santo, sendo acusado injustamente. Que ele foi acusado injustamente. Qual é a acusação? Porque prega em nome de Jesus. Isso é acusação para alguém morrer? Um julgamento todo ilegal, uma sentença de morte toda ilegal, mas ele está lá sendo apedrejado, olhando para o céu, vê os céus abertos, vê o Cristo à direita de Deus, e o que ele fala? Ó Pai, mata esse bando de desgraçado, que eles merecem a morte, essas pragas ruins. É isso que ele fala? Não. O que ele fala? Perdão. Eles não sabem o que estão fazendo, Pai. Como é? Irmão, a gente por menos a gente já quer matar. A gente por menos já quer matar. A gente por menos já vira cara. A gente por menos guarda ódio, guarda mágoa, guarda tudo por menos do que está passando Estevão aqui. Qualquer coisinha é mágoa. Então, se ele não tivesse, se Estevão não tivesse cheio do Espírito, ele jamais estaria aqui praguejando. Ele estaria aqui contra-argumentando: vocês não podem fazer nada, porque está tudo ilegal aqui. Quem tem que fazer isso é o Império Romano, não é vocês. O que ele fez? Ele foi como ovelha muda para o matador, quietinho, morreu. E os irmãos disseram: pai, não deixa isso para lá, pai. Olha, faz de conta que nem aconteceu nada. Então, se a gente não tiver cheio do Espírito, a gente não consegue nem servir. E a gente não consegue nem perdoar. Amém, meus irmãos? Mas eu garanto, pastor, que só a visão que ele teve já satisfez a alma dele. Sim. Agora no verso 57, você vê que eles estavam tão cheios de demônio, os que pegaram, os judeus que pegaram Estevão, tão cheios de demônio. Qual foi a reação deles? Verso 57. Taparam os ouvidos. Eles tamparam os ouvidos para não ouvir o
o que Estevão tinha para dizer. De tanto demônio que eles estavam carregados dentro da vida deles, que eles taparam o ouvido para não ouvir. Irmão, tudo isso aqui que eu estou lendo aqui, se crente não tiver cuidado, faz a mesma coisinha que esse povo aqui faz, hein? Vamos ver. Vai pelo mesmo caminhozinho do Satanás, que aqui é o caminho do Satanás. Então, taparam os ouvidos para não ouvir, não conseguiam ouvir a palavra de Deus saindo da boca de Estevão. Verso 58, e aí é onde eles colocam ele para fora da cidade, porque não poderia matar dentro da cidade, joga ele para fora da cidade, apedreja, aonde ele rende o espírito e diz: Pai, não impute esse pecado a eles, porque eles não sabem o que fazem. Amém, meus irmãos? E nesse tempo Saulo era perseguidor, então. Saulo era perseguidor da igreja. Vamos ver aqui. Testemunho de Estevão, um mártir avivado. Testemunho de Estevão, preciosa morte de Estevão e avivamento no sofrimento. Que a maioria dos crentes, a gente pensa que a gente precisa de avivamento só para falar. Nós precisamos de avivamento para suportar o sofrimento. Amém, meus irmãos? Senão a gente não suporta. Se a gente não tiver Deus na vida, o que a gente faz, irmãos? Dá um tiro na cabeça. Pega uma arma, dá um tiro na cabeça e se joga debaixo do metrô. Ou então vive uma vida perturbada. Então, é avivamento para suportar a vida. Para suportar a vida. Porque a vida não é fácil. Ou é fácil? Não é fácil. A vida não é fácil. E quando aparece o problema, então aí fica mais difícil ainda. Então, para que o Espírito foi nos dado? Para nos dar força para suportar a vida. Porque viver a vida sem Deus é difícil, irmãos, é complicado. Você haja à vista você. Por que nas minhas redes sociais eu não posto foto, não gosto de postar foto? Porque eu não gosto de tirar foto mesmo. E uma que eu não vou ficar postando uma coisa que não é realidade. Metade daquela gente que fica lá postando foto de sorriso orelha a orelha, irmão, se for vasculhar, olhar direitinho, a vida não é aquilo. Aí muitas pessoas ficam vendidas naquilo. Fica achando que a vida é aquilo ali o tempo todo. O cara aparece lá, dando risada, num carrão, e parar pra cá, passeia pra cá, passeia pra lá. E achando que a vida é aquilo. A vida não é aquilo ali não, aquele mais de baixo não. A vida é difícil. E se você não souber encarar a vida do jeito que ela é, você sucumbe diante dela. Amém, meus irmãos? Texto abre. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. É assim que nós temos que viver. Olhando para o céu. Crente que vive olhando para baixo está com dificuldade. Crente tem que viver olhando para o céu, como fez Estevão. Como é que ele conseguiu suportar o sofrimento? Porque ele estava cheio de Deus, cheio de fé, e estava olhando para o céu. E aí, em vez de ele olhar o problema, ele olhou aonde? O céu. E o céu é o quê? Jesus. Solução. Em vez de ele olhar para o chão, ele olha para o céu, aonde tem a... Quem aqui tem facilidade de orar, irmãos? Vamos, quem tem facilidade para orar? Agora, quem tem dificuldade para orar? Quem que tem que fazer? Orar mais. Dobra a dose. Eu tenho muita dificuldade para orar, eu não consigo orar. Dobra a dose. Existe aquilo que nós chamamos de exercícios piedosos. Dentre os exercícios piedosos, a oração é uma delas. É um exercício. É um exercício. Você tem que fazer cotidianamente, sem parar. Eu vou fazer regime porque eu quero emagrecer. Beleza, você faz regime, emagrecer. O que você faz depois? Tem
O problema é que tem muita gente que faz, murcha, aí depois acha que a vida vai continuar murcho, aí ainda vai comer. O que acontece? Volta o tamanho de novo. Até maior ou pior. Ou até um pouquinho maior, porque ficou um tempo sem comer, feito doido, aí quando volta quer matar o tempo que ficou sem comer. Aí come feito maluco. É um exercício diário. Eu não consigo, eu não tenho vontade. Então você tem que começar sem vontade mesmo, sem desejo mesmo, orando. Daqui a pouco ela vira um exercício. Um exercício que você se acostuma, se habitua e faz isso todo santo dia com prazer e não com pesar. No começo pode ser até ser com pesar, mas depois vira um prazer na sua vida, você cotidianamente está fazendo. E quando você não faz, você vai sentir falta. Então é assim que Estevão fazia, ele vivia em oração, por isso que ele olhou sempre para cima. E aí nós já esse texto não vou me repetir não. Vamos lá, verdade prática. Por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua graça. Então, quem é que consegue ser fiel até a morte? Quem está cheio de Deus. Quem não está cheio de Deus não consegue ser fiel até a morte. Larga, para, nega. Agora, se você está cheio de Deus, você consegue ser fiel até a morte. Ou até que a morte chegue, até que o arrebatamento chegue, e você continua na sua fidelidade diante de Deus sempre. Amém, meus irmãos? Então veja que tudo depende do Espírito. Irmão, nada depende de nós. Se nós acharmos que tudo depende de nós, a vida cristã depende de nós vamos parar com a vida cristã. Porque a vida cristã não depende de nós, a vida cristã depende de Deus estar em nós. A única coisa que depende de nós é nós buscarmos a Deus e vivermos segundo a sua palavra. Mas nem isso nós conseguimos fazer sozinhos. Nós fazemos isso também porque o Espírito de Deus está em nós, nos impulsionando a fazer essas coisas. Amém, meus irmãos? Então tudo depende de Deus. Sem Deus, nada nós conseguimos fazer. Então nessa lição vamos aprender o que habilitou Estevão a ser o primeiro mártir da história cristã. Ele foi o primeiro, depois do Cristo, o primeiro a morrer por conta da pregação do Evangelho, por conta da sua fé. Então o que nós vamos aprender? O que habilitou esse homem se oferecer no altar do sacrifício? Um homem comum. Estevão era homem, a gente vai ver, homem comum, um homem do povo. E agora ele está se oferecendo como sacrifício diante do altar de Deus. Irmãos, eu vou dizer para vocês, para esses homens aqui, esse foi o momento mais feliz da vida deles. Para os cristãos do primeiro século, morrer por amor a Cristo era um privilégio para eles. Era algo que eles se consideravam até indigno, porque estavam morrendo por conta da sua fé, por conta de pregar o Evangelho, por conta de falar de Cristo para o povo. Para eles era uma honra, era um privilégio morrer. Ô irmão, para nós hoje, é que no Brasil, em parte nenhuma, aqui no Brasil nunca vai se instalar, nós vamos ver hoje à noite, a questão da perseguição religiosa. Irmão, esquece isso daí. Não, você vai piorar, não, esquece isso daí. Você tem que aprender a servir a Deus na sedução do mundo. Como eu falei para vocês, o diabo não quer tirar ninguém mais da igreja. Amém, meus irmãos? O diabo quer levar muito crente dentro dessa igreja. Não quer tirar. Ele quer ter o prazer de chegar lá no inferno e lhe encontrar lá e dizer: desgraçado, você está aqui comigo, agora nós vamos sofrer juntinho aqui. E aí vai dizer: isso aqui só é a primeira cota, viu? Você só está preso aqui. Você não está no inferno dito ainda. Você só está preso aqui. Mas a segunda cota que eu quero saborear com você é o inferno, Satanás e todos os que não se dobraram a Cristo ser jogados num lago de fogo que vai arder eternamente. Olha, você consegue fazer ideia do que é ser jogado no fogo do inferno? No fogo do inferno ainda é refresco.
você ser jogado no lago de fogo e passar eternamente lá? Como é que os irmãos pensam que é isso? Eu penso, pastor. Estou examinando a respeito disso, não é essa semana. Irmão, você vai sentir dor eternamente. Eternamente. Quem para lá for, vai sentir dor eternamente. Então o diabo não quer tirar mais que ele quer levar os crentes para o inferno dentro das igrejas. E aqueles que não entenderem isso, não se fortificar no Senhor, não fortificar sua alma, ele vai lhe iludir dentro da igreja, vai lhe colocar a ilusão que você está servindo, você não está servindo nada, mas ele vai colocar essa ilusão. Aí quando der fim, pronto, você está onde não queria estar, porque não deu ouvido à voz do Senhor. Amém, meus irmãos? Então lá, como pode isso acontecer? Vamos ler Atos capítulo 6, versículo 8, Apocalipse 2:10. Como é que pode um homem se entregar como sacrifício diante de Deus? Quem achou ler Atos 6:8? Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Apocalipse 2:10. Ele estava cheio de quê? Cheio de graça e poder. Isso habilitou Estevão a se entregar como sacrifício no altar da morte. O estar cheio da graça, o estar cheio do poder, o estar cheio da graça, cheio do favor imerecido de Deus na alma dele, cheio do poder do Espírito Santo na vida dele, habilitou Estevão a se integrar como sacrifício no altar do sofrimento. Apocalipse 2:10. Não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então o que habilitou Estevão? Primeiro, ele estava cheio de graça e poder. Segundo, ele estava sendo fiel até o quê? Até a morte. Então é essas coisas que habilitam a gente servir a Deus. É essas coisas que nos dão força para servir a Deus, irmão. A graça, o poder e a fidelidade de Deus na nossa vida é o que nos habilita a continuar servindo a Deus, independente da situação que passemos, ou dos conflitos, dos problemas que possamos viver. Amém, meus irmãos? E Estevão, pastor, essa palavra não tinha escrito ainda, né? Ele tinha escrito por ele mesmo, né? Não. O que ele expôs ali foi o Antigo Testamento, porque não tinha evangelho, não tinha nenhuma epístola, não tinha nenhum evangelho escrito. Ele pegou o Antigo Testamento, que é o que eles tinham em mãos, a Septuaginta, e ali na leitura, nos estudos, ele conseguiu fazer sua defesa diante daqueles homens, o que causou-lhe raiva, o que causou-lhes ódio. Amém, meus irmãos? Então lá, o que significa o nome Estevão? Coroa. É bastante significativo isso, que ele foi o primeiro a receber a coroa do martírio por causa de Cristo. Depois da morte do Cristo, ele foi o primeiro homem a ter essa honra de morrer por amor a Cristo. Portanto, que o nome dele significa coroa. Naturalidade, judeu helenista. Para vocês entenderem no texto, judeu helenista, isto é, se ele era da sinagoga dos libertinos, então infere-se que era um daqueles judeus que havia sido levado para Roma como escravo e lá adquiriu a cultura grega, por isso chamado de heleno ou libertino. Por que se levantou o problema aqui, irmãos, da questão dos judeus, do diaconato? Qual foi o motivo que deu origem aos diáconos? Volte lá para Atos capítulo 6, versículo 1. Porque a gente tem que entender tudo que está lá para não ficar com dúvida. Atos, capítulo 6, verso 1. Leia. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Irmão, deixa eu perguntar cá. Nessa igreja que havia gentios, na igreja que foi fundada lá em Atos capítulo 2, havia gentio dentro dela?
está dizendo no texto aí, houve uma murmuração dos gregos. Entende-se que tinha gentil, né? Porque grego é gentil. Só que nessa igreja do primeiro século, quando ela começou, era uma igreja extremamente judaica. Uma igreja constituída somente de judeus. Então quem são esses gregos aqui contra os hebreus? São judeus? São exatamente isso aqui que nós estamos vendo aqui, ó. Libertino então infere-se que era um daqueles judeus que havia sido levado para Roma como escravo, mas que conseguiu liberdade de alguma forma, ou até cidadania romana, isto é, importante transição judaica para o gentil. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: aqui era parte de uma igreja judaica, judeus aqui, que abraçaram a cultura grega, que não tinham tanto rigor na observância do judaísmo. É a mesma coisa aqui. Você pega aqui, vamos para os irmãos entender o que está acontecendo aqui no texto. Você pega um crente de uma igreja muito rígida, uma igreja rígida, que não pode nada, mas lá de repente tem um meio solto, que ele faz tudo que a igreja lá diz que não pode fazer, mas ele faz parte da mesma igreja. Aí começa a ver um problema, porque aquele que diz que tem que ser rígido diz, não pode fazer isso, e aquele que é um pouco mais libertino diz, não, isso pode. E há uma confusão entre esses rígidos e esses não rígidos. É o que está acontecendo aqui. Então, quando você lê aqui grego, não está falando de grego, está falando de judeus que abraçaram a cultura grega, só isso. Amém, meus irmãos? Então, por isso que houve a questão aqui da confusão, porque os que eram de fala grega estavam sendo desprezados em relação aos judeus, aos hebreus. Tá certo, meus irmãos? Então, por isso que fala de libertino. Pontos fortes esses: um dos diáconos escolhido. Qualidades: fé, sabedoria e graça. Poder: cheio do Espírito Santo. Livre e destacado, e mestre e debatedor, que é o que Estevão está fazendo. Ele era um diácono, não era um presbítero, mas era um diácono que estava debatendo com os cidadãos dentro da sinagoga, dando sua defesa, falando do Evangelho, porque ele era um homem versado na Bíblia também. Primeiro era a vida pelo Evangelho, ingresso no Evangelho. Diz uma tradição que Estevão veio daqueles 70 discípulos que você vai ler lá na sua casa, vai chamar nos Evangelhos, a missão dos 70 que Jesus manda para evangelizar. Possivelmente Estevão é regresso deste grupo aí. Se converteu juntamente com esse grupo aí, e é regresso desse grupo aí que agora está dentro da igreja que nós estamos estudando essa manhã. Amém, meus irmãos? Então, lições de vida. Mesmo sendo mestre na palavra, ainda assim desempenhava tarefas simples para ajudar a igreja. Ou seja, era um homem desprovido de soberba. Mesmo tendo habilidades para falar da palavra, para falar do Evangelho, sendo mestre, ele não se furtou a sua responsabilidade dentro da diaconia. Ele continuou na sua simplicidade, porque ele entendia que tudo que ele tinha não era dele, vinha de Deus. A mesma coisa, tudo que nós temos não vem de nós, vem de Deus. Portanto, a gente não pode achar que somos alguma coisa, irmãos. Ninguém é nada. Nós somos tudo em Cristo. Amém? Amém. E você só tem utilidade no corpo. Irmão, você não é igreja sozinho. Você é membro do corpo, que é a igreja. Amém, meus irmãos? É por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, que nós somos membros do corpo de Cristo. Um crente sozinho não é corpo. Um crente sozinho é membro do corpo. Por isso a importância que estamos aqui essa manhã, como corpo de Cristo. Cada membro perfaz o corpo de Cristo. Amém, queridos? Nós a gente tem que pensar. Pode chegar aqui mesmo. Ele era judeu e foi julgado pelos judeus? Pelos judeus, de forma errada. Porque não podia acontecer, tinha que acontecer no cinema, estava na sinagoga. Ele não podia ser apedrejado, ser sentenciado de morte pelos judeus, teve que ser sentenciado por Roma.
Eles sentenciaram e eles executaram a sentença. Então, quando eles faziam isso, a execução tirava fora da cidade. Pedro já fora da cidade, não Não dentro. podia. Não, sempre fora. Tá? O que é ser um mártir? Ser cheio do Espírito Santo. Porque se você não tiver cheio do Espírito Santo, você não vai se sacrificar. Irmão, você pega hoje no Evangelho. O que o Evangelho requer de nós aqui nas grandes cidades? As grandes metrópoles. O que o Evangelho requer de nós? Nada. O Evangelho requer, mas nós não fazemos. Para fazer o pouco que fazemos, nós temos que estar cheios do Espírito como Estevão. Tá? Ser cheio do Espírito Santo. Ser mártir é você se auto-sacrificar. Então, para servir, você vai ter que se auto-sacrificar. Já falei a vocês, quem quiser servir a Deus, procurando situações, circunstâncias para servir, você nunca vai servir a Deus em momento nenhum de sua vida. Se você pegar todos os homens da Bíblia, dos profetas aos apóstolos, nenhum deles serviram a Deus em condições favoráveis. Nenhum. Todos eles serviram a Deus em condições desfavoráveis. Nas situações mais difíceis, mas eles estavam servindo a Deus ali. Então, se eu esperar condição para servir, eu não vou servir a Deus. Hoje, no dia, eu estava conversando com minha mãe e falei, eu preciso resolver minha vida. E eu consigo resolver. Eu largo vocês aqui. Se eu for amanhã numa empresa lá no lado de Osasco, Amarone, se eu for lá amanhã eu estou empregado. Fico lá um mês no treinamento para carreteiro, minha carteira é ele. Fico lá no treinamento de um mês de carreteiro, pego a carreira e rasgo o Brasil fora. Poderia resolver minha vida? Não, facilmente. Financeiramente, sim. Poderia estar ganhando hoje, irmão, uma média de 4, 5 mil. Tranquilamente. Saía da dívida do apartamento, irmão, em 10 meses eu pagava aquele apartamento lá. E saía daquela dívida. Eu posso fazer isso? Posso. Se eu quiser, eu posso fazer isso agora. É o certo? Pela sua qualidade, não. Pela minha visão, é. Pela minha ótica, é o certo. Mas e pela ótica divina? É o certo? Porque se acontecer, o que acontece aqui? O que acontece, meus irmãos? Acontece o dano na igreja, né, pastor? A multiplicação da... Vocês vão ficar sem pastor, ué. Não vai ter o pastor na terça-feira para orar, não vai ter o pastor na quinta-feira, não vai ter o pastor no domingo de manhã, não vai ter pastor à noite, não vai ter pastor dia nenhum. Quem é que sofre o dano? A igreja de Cristo. Então, quando eu digo que tem horas que você tem que entender que ou você abre mão de coisas para servir, ou então você não serve. Quem não consegue abrir mão de coisas para servir, não serve para servir. Amém, meus irmãos? Amém. Então, se nessas coisas pequenas nós temos dificuldade para abrir mão, imagine Estevão. Vocês acham que ele ia lá morrer assim? Ele só foi morrer porque ele estava cheio da graça, do poder e fé no Senhor. Por isso que ele morreu. Por isso que ele abriu mão da própria vida. Foi o que Estevão fez. Ele abriu mão. Ele sabia que ele ia morrer. Não é que alguém contou. Ele sabia. Quando pegaram ele, levaram ele para a sinagoga, ele já sabia. Eu vou morrer. Se eu não abrir mão aqui, eu vou morrer. Se eu não negar Cristo, eu vou morrer. O que ele fez? Ele não negou. E o que aconteceu? Ele morreu. É a mesma coisa. Se eu ficar esperando condições boas, favoráveis para eu servir a Deus, eu nunca vou servir. Então, nas condições difíceis que nós temos na vida, é que nós temos que servir a Deus.
nem que isso me custe abrir mão de algumas coisas para servir a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Senão tu vai entrar na mesma filinha que eu estou vendo crescer dia a dia. Aquela filinha daquele povo que diz, não, eu tenho uma vida para viver. Eu tenho que viver minha vida. Igreja, esse negócio de igreja é besteira. Só não pode reclamar o que vai acontecer no final da história. E o povo, pastor, nem olhou o bem que fazia com a humanidade, né? Não. O mate vê a glória de Deus, imita o seu mestre. Quem está cheio do Espírito Santo, o que ele faz? Ele imita quem? Deus. Ele imita Deus. Quem está cheio do Espírito vai imitar o Cristo. Perdoa-eles, que eles não sabem o que fazem. Então quem está cheio vai seguir o exemplo do seu mestre. Prega e defende o Evangelho na unção do Espírito Santo. Então esse aí é o extremo. Depois eu vou colocar o resuminho lá no grupo, você pega lá. Verão, ajuda aí, queridos. Já até saiu fora. Aí. Vamos apresentar aí. Avança, aí, testemunho de Estevão. Estevão usado por Deus, escolhido para ser diácono. Irmão, e ele abraçou a escolha, ele abraçou a vocação, e não abriu mão dela em nenhum momento. Mesmo sendo pregador, ele continuava servindo a Deus como diácono. Nós temos que ter consciência da nossa chamada. Cada um de nós, cada crente, tem que ter consciência da sua chamada. E quem foi chamado não pode ser chamado e pegar e largar, não pode. Não existe isso. Eu peguei, eu vou até o fim. Nem que eu tenha que morrer, mas eu vou até o fim. Então, ele foi escolhido, você foi escolhido. Certo? Não tem que entender, eu fui escolhido para fazer algo importante na terra. O que é algo importante? Servir o povo de Deus. Servir a igreja de Deus. É o que você falou. Eu fui escolhido para fazer isso, então eu vou fazer isso até o fim. Homem cheio de fé do Espírito Santo, a gente já viu. Homem que Deus usava nos dons do Espírito Santo, também já vimos, capítulo 6, verso 8. Era um homem que Deus usava poderosamente nas mãos dele. Porque era um homem que entendeu o chamado, buscava o Senhor, se enchia de Deus, para poder ser usado por Deus, em nome de Jesus. Sua postura causou inveja dos demônios. Estou falando com os demônios aqui em relação aos que pegaram ele e levaram para a sinagoga. A inveja moveu aqueles homens de não ter o que Estevão tinha, a ousadia, a sabedoria, a profundidade que Estevão tinha, e eles não tinham. Anos e anos estudando e não tinham a profundidade que Estevão tinha. Um homem comum, um homem do povo, que agora estava dando aula para doutores lá que tinham conhecimento profundo. Mas porque era um homem cheio do Espírito dedicado a isso. Então a postura dele causa inveja. Irmão, sua postura vai despertar inveja? É claro que vai, irmão. Claro que vai. Porque a pessoa não tem condição de fazer, ou não quer fazer. Quando você se levanta para fazer, você vai causar mal-estar em alguém. Alguém vai começar a dizer, alguém vai começar a falar. Foi o que aconteceu com o Estevão. Avança. Uma covarde oposição. Quem eram os inimigos? Um bando de invejoso. Usaram a mentira para o acusado. Usaram a violência. Irmão, o verso 15 lá do capítulo 6 diz que eles não puderam resistir à presença de Deus na vida dele. Presta atenção agora. A presença de Deus era marcante e visível na vida de Estevão. A presença de Deus era marcante e visível. Eles estavam vendo. Eles vão chegar lá que quando ele começa a morrer, a face dele parece a face de um anjo. Então era visível. A presença de Deus na vida dele era visível e marcante na vida de Estevão. Tanto é que os homens se levantaram com inveja, se levantaram com mentira, se levantaram com violência. Irmão, tudo isso acontece no nosso meio, viu? Tudo isso aqui. Basta você se encher do demônio, você vai ficar cheio disso aqui.
Por que quem não está cheio de Deus está cheio do quê? Um corpo não fica vazio. Esse copo aqui, qual é a utilidade dele? Vazio. Nenhum. Ela só tem utilidade se não tiver. Irmão, bota sua cabeça. Ou você se enche de Deus, ou você se enche do demônio. Vazio, seu corpo não vai ficar. Sua alma não vai ficar vazia. Ou você está cheio de Deus, ou você está cheio do demônio. Mas vazio não fica. Não é o que diz a Bíblia? Quando a gente vem para Cristo, é expulso um demônio. Está na Bíblia isso daí, já leram, né? Para não dizer que eu estou falando besteira. 12:43. Hã? 12:43. De quando? De quê? Mateus. Olha. Vamos ler? Mateus capítulo 12 e verso 43. Quem achou lendo? Hoje eu estou desprovido de olho. E quando o espírito imundo tem saído do homem, Olha, presta atenção. Quando o espírito tem saído, quando é que o espírito sai? Quando eu recebi a Cristo há 30 anos atrás, eu tirei esse demônio dos infernos da minha vida. Saiu da minha vida. E entrou o Espírito de Deus. Continua. anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Verso 44. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha a desocupada. Ó, eu me enchi há 30 anos atrás. Fui minha caminhada, fui me esvaziando do Espírito de Deus, né? Fui tendo uma vida relapsa no Evangelho, não levando as coisas de Deus a sério, não levando a oração a sério, não levando o estudo da palavra a sério, não levando o congregar a sério, fui me esvaziando. O que acontece? Continua. Acha desocupada, varrida e adornada. Verso 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando habita ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Então não se engane, meu irmão. O ser humano não fica vazio. Ou ele está cheio de Deus, ou ele está cheio de demônio. Neste caso aqui, só estavam cheios de demônio. Porque eles invejavam, mentiram e eram extremamente violentos. Então, quando você vê um crente dessa forma, você pode orar por ele. E que o Senhor tire esse demônio da vida dele. Tem 7 aí dentro. Aliás, tem 8. Que é o que estava e traz mais 7. 8. Irmão, um demônio já faz estrago. Você imagina a pessoa com 8 demônios dentro dela? O estrago que não faz. Então, o ser humano não fica vazio. Ou ele está cheio de Deus, ou ele está cheio do diabo. O crente é a mesma coisa. Ou ele está cheio de Deus, ou ele está cheio do diabo. Vazio, essa casa não vai ficar. Então a gente tem que prestar atenção nisso aí. Avança. A fúria dos acusadores. Capítulo 7, verso 51 e 54. Vamos ver aí a fúria desses homens. Lê rapidinho aí, verso 51 e depois 54. Do capítulo 7. Homens de dura serviço, incircuncisos de coração, coração duro, e ouvindo vós sempre resistir ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Aqui, irmão, aqui eles começaram então a ferver de ódio, porque ele vai acusar eles de terem matado o Cristo. Verso 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes de ódio. Então, esses são os acusadores, e são extremamente perigosos. E por que eles ficaram com tanta raiva? 2 acusações: apostasia. Pega a história, isso que está falando lá. Vocês são matadores de profeta. Vocês perseguem profeta. Vocês são um bando de incrédulos. Vocês são um bando de pecadores. Então Estevão está jogando a história da apostasia na cara dele. E está dizendo que eles são traidores e assassinos de Jesus. E
Então, quando eles ouvem essas duas acusações, que eles eram apóstolos, e eles mataram Cristo, eles se enfureceram, se encheram de ódio, e agarraram Estevão e levaram para fora da cidade e o apedrejaram. Irmão, é dessa forma, desse mesmo jeitinho acontece com qualquer um ser humano que está cheio do diabo. Ele vai na mesma senda, ele vai no mesmo caminho, ele vai na mesma trilha e faz as mesmas coisas com as pessoas. Então Estevão foi fiel no relato sem ter menos, mas mesmo ele se enfurecendo, acusando, Estevão não temeu. Estevão foi até o fim, não recuou, ele continuou falando, ele continuou apontando os erros e as dificuldades daquele povo, porque estava cheio do Espírito. Avança. A preciosa morte de Estevão, cheio do Espírito Santo, a morte não intimidou Estevão, porque estava cheio do Espírito. Ou seja, a morte, a certeza da morte não fez Estevão se acovardar, não fez Estevão recuar, não fez Estevão negar, não fez Estevão parar, ele continuou indo em frente. A verdade é, irmãos, que Estevão foi em conta da morte. Ele estava vendo a morte ali, é a mesma coisa que você. Vamos supor que a morte se materializou, e você está indo ali, você viu ela ali, o que você faz? Você vai em encontro dela? Você vai desviar, ou você desvia ou você volta atrás. Estevão não, ele viu a morte encarnada naqueles homens, ele partiu para cima. Digo, se é para morrer, vou morrer com os dois pés no peito dessa gente. Ele os acusou, mostrou o pecado deles, de serem apóstatas, de serem assassinos, mas ele não recuou. Por que ele não recuou? Porque ele estava cheio de graça e de poder do Espírito Santo. Crente que está cheio de graça, cheio de poder, não recua. Ele vai em frente até o fim. Nem que isso, nem que ele bata numa muralha de aço, mas ele vai até o fim. Por quê? Porque ele está cheio da graça e do poder de Deus. Amém, meus irmãos? Vocês vão ver hoje à noite que quem não estiver dando ouvido ao que está sendo ecoado aos quatro cantos da terra, vai ficar aí. E se está sendo difícil para se colocar diante de Deus agora, nessa presente era, você imagina que essa igreja for arrancada daqui. Vai ser pior. Então tem que se encher. A morte indolor, abra lá. Deus deu uma anestesia para esse homem. Capítulo 7, versículo 55. Mas eles estão cheios do Espírito Santo. Pronto, irmão, Deus deu uma anestesia para ele. Calma, Senhor, fica aí, meu filho. Vou te anestesiar. Você não vai sentir a dor no corpo, porque eu vou lhe encher do Espírito. Isso vai lhe amortecer a dor. Tu vai morrer sem sentir dor. A morte indolor. Você já foi, tem morte, você vai em velório, tem mortes e mortes, né? Tem caixão que você vai, você vê a cara da pessoa, ou foi uma morte muito dura, muito sofrida, foi uma vida muito dura, muito sofrida, você vê estampado na cara do cara, morto tudo no chão. E agora tem crente que você vai, né, parece que está dormindo, está dormindo aí. Não, morreu não, está morto, não, parece não, talvez está dormindo. Porque quem está cheio da graça, irmão, até isso Deus é misericordioso. A morte foi indolor por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Isso está escrito na Bíblia. Eu pensei, estou pensando. Por estar cheio do Espírito, ele não focalizou a sua mente na dor. Ele focalizou sua mente aonde? Em Cristo, em Deus. O céu estava aberto, ele estava vendo o céu aberto. A mente dele focalizou naquela visão. Enquanto ele estava jogando pedra, ele estava olhando, focalizando naquela visão. Portanto, que ele morreu, passou para o Senhor sem sentir dor. Uma morte do dor. Uma vida marcada pela presença do Espírito Santo contempla a Deus nos momentos mais difíceis da nossa existência. Então, uma vida cheia do Espírito vai contemplar Deus
nos momentos mais difíceis, mais duros da nossa vida. Olha, irmão, que nós não passamos nada, viu? Não passamos nada, não. Nosso problema em relação ao que Cristo passou, o que os homens passaram aí é nada. É esse que tem que ser o meu consolo, tem que ser o seu consolo, o seu conforto. Olha para esses caras. Esses aí sofreram, esses aí tinham um problema na vida. O que a gente tem? Quais são os problemas dos crentes de hoje? Uma doença e falta de dinheiro. Esses são os dois problemas que afligem a alma humana: doença e falta de dinheiro. Porque se você tem saúde, é tudo certo. Se você tem dinheiro, também. Então o que nos aflige hoje é isso. Aí já fica angustiado, parece que vai morrer. Você imagina viver nesse período aí, passar o que esses caras passaram aí, sem se encher da graça. Não tem como. Então uma vida cheia da graça de Deus, contempla a Deus nas horas difíceis da nossa vida. Avança. A violência dos acusadores. Presta atenção aqui, irmão. Olha aqui. Uma vida vazia de Deus é marcada pela violência satânica. Uma pessoa vazia, ele está cheio de demônio. Se ele está cheio, você é uma pessoa extremamente violenta. Ele vai procurar fazer de um tudo para lhe prejudicar de alguma forma. E é uma violência que você não consegue se aperceber muito rapidamente. Você vê que a pessoa está ali te cercando, tentando procurar o seu mal, mas se você não estiver cheio de Deus para perceber esse ataque, você acaba caindo. Então, é uma violência satânica. Por quê? Porque está vazio de Deus, se encheu de demônio. Foi isso que moveu os acusadores de Estevão para matá-lo fora da cidade, verso 58. Porque eles estavam vazios de Deus, cheios de violência satânica dentro da alma deles. Foi o que levou aqueles homens a matar Estevão, a tirar a vida de Estevão, por não concordar com a pregação, com o Evangelho de Cristo. Não se engane, isso pode ocorrer com você, se estiver vazio de Deus e cheio de demônio, a se levantar contra o seu irmão. Aí fica fácil você entender. O que faz um irmão se levantar contra um outro irmão? O que faz, irmãos? Digam vocês. O que faz um crente se levantar contra outro crente? Está vazio, né? Se ele está vazio de Deus, está cheio de quê? A resposta está ali, é vazio de Deus. E está cheio de quê? Demônio. Se ele está cheio de demônio, ele vai se levantar contra você. Por quê? Porque a luz não combina com as... Não é o que diz aí no João? Mas aí o povo fica pensando, não, mas está falando daquele que está lá fora. Não, está falando daquele que está dentro também. Porque existe muita gente que está em trevas dentro das nossas igrejas. O joio e o trigo, né, pastor? Não é todo mundo que está dentro das igrejas, irmão, que está na luz, não. É o que João está dizendo lá. Tem pessoas que estão dentro das nossas igrejas, eu falo como um todo, que está em trevas ainda. E quem está em trevas ainda vai ser o seu opositor, vai ser o seu perseguidor, vai ser o seu perturbador. Por quê? Porque ele está em trevas ainda. Se ele estiver na luz, ele nunca vai lhe acusar, nunca vai lhe prejudicar, nunca vai lhe perseguir. Mas quando está em trevas, você vai fazer tudo isso aqui que esses homens fizeram com Estevão. Então, se você ficar vazio, pode ter certeza que você vai se encher de alguma coisa, que você não vai gostar. Quando Pedro negou a Jesus, né? Estava ali, né? Estava ali meio vazio, Já estava lá danado por Jesus. mas negou. E depois que ele é cheio, o que ele faz? Ele vai morrer e vão matar você agora. O que Pedro falou? Não. Sou digno de morrer com o meu Cristo. Me crucifica de cabeça para baixo. E foi o que fizeram. Morreu crucificado de cabeça para baixo. Veja, ele não se achou digno nem de morrer na posição que o seu mestre morreu. Eu não sou digno de ter essa morte. Cabeça para baixo. Porque estava cheio de Deus. Isso tudo aconteceu com o inverno Nero, né, pastor? Sobre Nero. Avança. O perdão no martírio. A gente já viu. Vamos só ler esse salmo aqui, ó. Salmo 116, versículo 15.
Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Abra em Salmo 116, verso 15. O que diz aí? Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Preciosa é a morte do Senhor, dos seus santos. Porque os seus santos viveram uma vida digna. Porque os seus santos viveram uma vida piedosa. Viveram uma vida de perdão. Uma vida de misericórdia. Irmãos, Irão, dá uma pausa aqui para mim. Vou contar uma coisa para vocês aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu gosto de contar coisa que eu vivo, não coisa que os outros vivem, porque não me interessa o que os outros vivem. Os outros vivem pode até fortalecer minha fé, mas o que eu vivo é melhor. Porque quem me causou dano vai viver a vida, vai tocar a vida normalmente, você fica preso lá. Eu disse, eu não vou ficar preso, eu preciso viver. Deixe tudo para lá. Perdoe e siga a sua vida em paz. Ah, mas vão me chamar de besta. Melhor chamar você de besta nessa terra do que ele chamar de besta lá no inferno. Melhor zombar de você agora do que zombar de você lá no inferno. Melhor dizer que você é um fraco agora do que dizer que você é um forte no inferno. Então, querido, faça como Estevão. Viva uma vida de perdão. A falta de perdão sinaliza o tamanho do vazio da alma do crente. Quando eu não consigo, isso vai sinalizar o tamanho do vazio que está lá dentro. E não pode ficar vazio. Amém, meus irmãos? A alma do crente não pode ficar vazia. Ela tem que estar cheia. E cheia de Deus. Não pode. Não, como diz o ditado, mente vazia é oficina de quem? A oficina do diabo. Então, se enche de Deus, para você ter força para seguir a vida e perdoar em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, Estevão conseguiu perdoar porque estava cheio do Espírito Santo. Morreu perdoando. Agora, o que acontece hoje? Presta atenção. Hoje, muitos estão vivendo e morrendo ao mesmo tempo. Existem muitas pessoas vivendo e morrendo ao mesmo tempo. Por quê? Porque não sabem o que é perdão. Isso se dá porque nunca foram cheios de Deus. É forte a linguagem? Não? É forte, mas vai fazer o quê? Não tem um remédio doce para lhe curar. Que tem remédio amargo para lhe curar. Então existem muitas pessoas que estão vivendo e morrendo ao mesmo tempo, porque falta perdão. Se falta perdão é porque está vazio, precisa se encher de Deus. Amém, meus irmãos? Esse é o único remédio que vai resolver o meu problema, que vai resolver o seu problema e que vai lhe habilitar a viver uma vida em paz diante do Senhor. Amém? Não se encha de Deus. Procure Deus. Ah, mas eu não consigo. Vá sem conseguir mesmo. Nem é todo dia que você vai estar com aquele fervor para orar, mas vá com desânimo mesmo. Vá orar com desânimo mesmo. Sem força, vai lá e ora. Peça a Deus, peça misericórdia. Nem todo mundo está bem todo dia, não. Nem todo mundo é forte toda hora. Aí a gente tem que entender aquilo que o apóstolo Paulo falou. Eu tenho que arrancar a força da onde? Da minha fortaleza? Não. Paulo disse que eu tenho que arrancar a força da minha fraqueza. Então é na minha fraqueza que eu tenho que arrancar a força. Eu não posso me prostrar na minha fraqueza. Porque se eu me prostrar na minha fraqueza, eu não vou ter força para prosseguir minha vida. Não vou ter força para prosseguir minha vida diante do Senhor. Então é na minha fraqueza que eu tenho que buscar força em Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então se enche de Deus, para que quando você for solicitado, você consiga viver em paz. O avivamento do sofrimento. Sofrimento e morte dos apóstolos. Todos morreram de morte cruel, exceto João. O avivamento e o sofrimento. Todos se entregaram
entregaram à morte como sacrifício de cheiro suave, porque todos estavam cheios de Deus. Avança aí. Olha aí. Aí o autor até colocou aí, qual era mesmo o seu problema? Aqui é a morte dos discípulos. Primeiro, Cristo morreu crucificado. Mateus morreu esfaqueado. Tiago, decapitado. Paulo, decapitado. Pedro, irmão, calcula um corpo já crucificado, como foi Nosso Senhor ali. Já é difícil sustentar, agora você imagina um corpo crucificado de cabeça para baixo, com todo o tronco pesando. Imagina que morte miserável não foi essa. Filipe, crucificado. Matias, queimado. Bartolomeu, como é que vocês imaginam? Aqui, ó, Bartolomeu, tem como se fosse um corpozinho saindo dele, né? Morreu esfolado. Arrastado, esfolado, arrancado sua carne em vida. Ô irmão, calcula se o cara lhe pegar e lhe esfolar, arrancar sua pele e você vive. Arrancar essa pele aqui, ó. Isso é esfolamento, arrancar a pele. Você vive e você sofrer toda aquela dor. E não negar o nome de Cristo. E até o fim. Tiago, filho de Alfeu, apedrejado. André, esse aqui também foi outro. Eu não sou digno de morrer como meu Cristo. Me crucifique em X. Aqui não faz parte, mas ele foi cerrado. Simão Zelote, morto, amachadado, uma facada, tanto faz. Judas também. E Tomé, furado por lança. Aí o autor pergunta ali, qual era mesmo o seu problema? E todos esses homens aqui perdoaram seus avós. Nenhum deles morreu com mágoa, ou ódio, ou ira dos seus avós. Todos eles perdoaram os seus avós, para poder ter acesso à eternidade. Amém, meus irmãos? Mas o Tiago ali, pastor, o irmão falou que foi uma coisa pedrada, mas foi espada, né? Não. Aqui é apedrejado. Tá? Então, a pergunta é, qual é o seu problema? Avança, acho que acabou aí. Acabou. Desse daí eu não sabia, não. Tá? Não todos os apóstolos. Então, meus irmãos, isso é viver uma vida cheia do Espírito. Você precisa, é necessário para você viver. Diga. Pastor, esses aí passaram tudo por isso aí. E hoje esses grandes falam que são grandes pastores. Eles aqui lá para hoje, eles aqui sair. Aguenta não. Isso que eu falo com você. Naquele tempo, eles tremiam o amor de Deus. Sim, hoje esse tempo. Hoje está difícil. Hoje está Difícil. difícil sempre eu falo. Por isso que eu falo, se você não se encher de Deus, você não consegue lidar com os seus problemas. Quando eu estava na Bahia, na bebida de lá, vejo os irmãos, eles são de fé. Andar de bicicleta, um só de 40 carros, para entregar o evangelho. E para ir na igreja, né? Uma igreja, irmão, e é uma lâmpada, e o banco é banco de madeira. E é cheio. E é cheia a igreja, um corpeiro humilde. Hoje eu falo, e eu desafio que aquele pastor, líder de igreja grande, vão lá para o Nordeste, andar debaixo do sol de 40 graus, vai se vai nenhum. Não é nada. Não vai, sabe por quê? Porque a manoia deles é grande. E lá eu vejo os humildes que só não quente, ou então se não está, sabe por quê? No ombro de um jumento. Então ali, ó, firme na rocha. E nós aqui temos, e aqui nós temos toda a facilidade do mundo para servir a Deus como deve. E não fazer. E ali tem uma coisa, para eles tem uma coisa
aqui a gente tem um ar-condicionado, cadeirinha boa, fofinha. Mas é bom, pastor, a gente andar nesse lugar para quem dá valor. Sim, ué. Dá valor que tem, para quando não tiver mais, sabe, mas eu Se a aproveitei. gente contar o que a gente tem aqui, eles falam assim, nós temos Um pedaço do paraíso. pedaço de parecer lá, eu fico falando, meu Deus, isso não é missões, estou nisso. Mas é isso, irmão. Mas o Nordeste todo está assim, mesmo na cidade, poluída, já é diferente. Não, você vai partir pro sertãozão, Você vai na